Então, né, pessoal, comentando um pouco sobre o dia de hoje. É um dia complexo, foi um dia assim complexo, tão complexo quanto o dia anterior, talvez até mais complexo, mas assim parecido, um dia lateral, onde muitos padrões que parecem bons falham, padrões que parecem ruins dão continuidade. Então, você tem todas as probabilidades muito equilibradas para qualquer tipo de padrão de entrada, qualquer tipo de sinal. Os bons ficam médios e os ruins ficam com probabilidade média também. E aí você tem o dia abrindo com uma barra aqui muito forte, que possivelmente seria uma armadilha ou dificultaria muito a continuidade. E realmente quem entrou nessa barra, acreditando que ia rápido para baixo, teve que esperar muito tempo. Aí talvez o mercado até estopou aqui acima das máximas, os vendedores mais fracos, né, boa parte deles, para realmente depois cair. Até esse ponto realmente parecia que o mercado estava preparando o rompimento para cima, mas foi só mais do mesmo, mais lateralidade, falha de rompimento, até deu chances aqui de comprar, porque o mercado criou uma give up bar bem no ponto de rompimento, fechando acima, um bom sinal aqui de compra. Mas se você se posiciona aqui, você vê a falha, você vê a tua continuidade, uma barra de venda entrando para baixo, você já sabe que é hora de sair fora do trade, talvez até entrar vendido por ser um padrão de venda. Claro que não é um padrão perfeito, mas nesse tipo aqui de mercado é sim um tipo de venda aceitável. Você se posicionar aqui para buscar risco-retorno, entrando o mais alto possível na lateralidade. E você já tinha também referência de vendedores aqui mais para trás. Sabendo disso, obviamente você não vai ficar mais procurando compras, principalmente alto na lateralidade. Se existiam compras, era compra de momento, compra de urgência, compra de rompimento. Nesse caso, falhou, 80% das vezes falha, mesmo quando o padrão, o sinal parece bom, acaba falhando a maior parte das vezes. Aqui falhou e o mercado veio abaixo, então ele volta aqui para o meio da lateralidade. Aqui provavelmente pode acontecer confusão. Ele pode vir fechar o gap que tinha deixado aqui no dia passado, era o que a gente estava monitorando e acabou vindo aqui fechar o gap. E é claro, antes de vir lá ele pode ter deixado sinais de compra, sinais de vendas. Existem sim trades válidos, nem todos funcionam, porque se você for começar a buscar o edges no meio aqui da lateralidade, você vai achar elas para todo lado. Aqui você vai achar uma wedge. Então aqui você já tem uma wedge. Se você for buscar outras edges, você vai achar aqui talvez nested wedge ou second leg trap nessas duas puxadas aqui para baixo. Falha de fundo anterior, você vai achar. E até esse momento você não sabe. Você não sabe se o mercado vai realmente parar aqui ou não. Mas você precisa de padrões razoáveis ou muito bons no meio dessa lateralidade para ter alguma chance e ainda buscar risco-retorno. Então, é, existem trades, mas eles no meio de lateralidades eles costumam falhar mais, como por exemplo essa barra aqui. Isso aqui é um tipo de compra, se fosse um cenário um pouco melhor, que inclusive aqui eu fiz nesse momento, porque não tinha como saber se talvez esse gap aqui não ia ficar aberto, então isso aqui iria ainda acionar mais urgência ao mercado. Uma, você tem uma barra de compra, você tem continuidade, você tem novamente uma give up bar, e aí ela poderia sim, obviamente, por outro lado, ser somente uma correção de todo esse impulso muito forte de queda para levar a uma segunda perna e aí sim depois falhar. Então, por isso que é preciso buscar risco-retorno. Então, quando você arrisca algo mais ou menos desse tamanho de risco, de stop, você tem que buscar isso aqui para cima aí umas duas, três vezes ou até mais, se possível, tudo depende da continuidade. Nesse caso aqui, por exemplo, falhou, aqui em cima as compras falharam, scalps aqui na venda funcionaram bem, porque o preço tentava fazer uma segunda perna, talvez uma terceira perna, então quem tentou fazer esse scalp aqui para fechar o gap acabou que deu certo, mesmo quem segurou uma parte para swing, depois o preço nunca veio tirar aqui no stop. É um tipo de scalp que talvez daria para fazer, é um scalp que eu fiz. E aí depois o preço realmente vai lá e fecha o gap, ainda vai abaixo. Isso aqui também é um movimento bem tranquilo para quem está monitorando o price action. Se você está buscando agora compras porque o mercado está chegando baixo aqui na lateralidade, abaixo de mínimas, onde que provavelmente ele vai falhar na continuidade, se ele está chegando aqui e você quer muito comprar, você não vai se preocupar muito com essa queda, porque
você não vai estar posicionado nela. Se você está operando razoavelmente bem, você vai se posicionar na compra quando o mercado der sinais. Aqui ele nem conseguia romper máximas de barras, então até que o comportamento não mude, você vai talvez tentar vender, fazer scalps na venda, operar o ciclo de maior aceleração, caso você queira, para scalps, ou esperar operar o ciclo mais amplo aqui, o ciclo mais relevante, que é no ciclo de lateralidade, esperar padrões baixos aqui para buscar por compras. E foi o que aconteceu. Então aqui o mercado começou a mudar o comportamento, produziu continuidade e a partir desse momento que não consegue mais ativar vendas, já poderia começar a pensar em compras. Eu comecei a comprar aqui nessa barra, por aqui, aí fiz uma parte aqui em scalps, comprei mais, eu acho que nessa barra aqui, ordem stop mesmo, operando como iniciante, deve operar. Claro que aqui é um mercado que dá sim para operar ordem limitada, porque em algum ponto ele começou a se tornar um, uma TTR aqui, então TTR não dá para ficar só operando com ordem stop, a não ser que você tenha uma boa expectativa aí, um momento, você criando uma boa probabilidade de impulso. Esse início aqui de falha de fundo, isso aqui é um tipo de impulso que nesse tipo de mercado pode sim levar o preço a testar lá as máximas ou novamente a fechar gaps que ficaram abertos também, como esse gap aqui, por exemplo. Então, você poderia ter o preço vindo até aqui e saindo daqui. Então, são trades que novamente precisam obrigatoriamente de risco-retorno para quem compra aqui nessa região ou compra aqui para cima, com o stop aqui abaixo de barras. Você precisa de um risco-retorno, por exemplo, um risco assim ou um risco assim, que aqui já não é um trade mais tão favorável, mas, por exemplo, para quem compra aqui, você precisa equilibrar o teu risco-retorno. Então, um risco assim, para como alvo final buscar isso aqui para cima umas 2 ou 3 vezes novamente. E o preço permite isso, ele tem espaço para isso, tem probabilidade. Não é nada absurdo buscar isso para cima. Faz parte do range do dia. Não é você querer buscar 5.000 pontos para cima, é você querer buscar algo real, faz parte dos movimentos do dia e pode sim o preço atingir aquela região. E é claro que aqui a continuidade mostrou que teria muita dificuldade de ir até lá, porque foram muitas tentativas onde que os compradores conseguem fazer o impulso, mas os vendedores devolvem praticamente na mesma medida. E aí, claro, hoje era um dia aqui um pouco diferente, onde que a gente já sabia que teriam muitas notícias e dados importantes às 3 da tarde, que foi esse momento aqui. Então, é o momento para ficar de fora, é o momento que não se deve operar. Para talvez quem já opera aí há mais um tempo vai igual querer operar isso aqui, mas com certeza vai diminuir muito a mão, vai se adequar à volatilidade e não vai em nenhum momento, caso opere isso aqui, correr mais risco do que estaria correndo em outros trades aqui durante o dia. Porque aí se a pessoa opera lá um número X de contratos, vai dividir isso por 5, por 10 e operar de acordo com a volatilidade, porque o price action vai continuar, tende a continuar funcionando sim nessa região. E aí dá até para ver aqui o que aconteceu. Se tirar o zoom aqui, provavelmente dá para ver alguns comportamentos. Então no dia o preço vai acima de máximas, falha, vai abaixo aqui de mínimas, ele falha. Então ele falha aqui, volta para dentro aqui desse range. Provavelmente deve ter buscado pelo menos os 50%. Eu não lembro lá no momento até onde que ele foi. Ele foi exatamente nos 50%, que foi onde que ele segurou aqui e ficou parado até a notícia. A notícia foi muito volátil, chegou até a colocar o preço em leilão no índice. Aí você espera a repetição de comportamentos. Então, essa mínima aqui do dia anterior é muito relevante também, porque o preço indo até lá ele cria uma outside bar no gráfico diário e uma outside bar contra o impulso forte que vem nos últimos dias aqui de alta. Provavelmente não vai levar a continuidade, não imediatamente. Então, o preço tende a falhar essas mínimas também. A notícia joga o preço até lá e já entram muitos compradores e o preço falha, faz uma espécie de micro fundo duplo, que poderia sim ativar compras por price action e obviamente aqui você tem uma volatilidade bem diferente, então quem compra aqui ou quem compra aqui ou quem compra em qualquer lugar aqui no meio, se colocar o stop ainda meio curto aqui abaixo da mínima, você já tem um stop aí de 500, talvez 600 pontos,
Então é preciso que seja realmente com uma mão menor. A maioria realmente não deveria, não é indicado que se opere esse tipo aqui de mercado, com toda essa volatilidade, porque você não sabe. Então, daqui a pouco essa notícia não vai ser muito mais forte do que você espera. E isso aqui, essa barra poderia ser só um pullback e depois cair tudo. E você que está preparado e ter a habilidade suficiente para que consiga estopar rápido um trade desse, aceitar o stop e não ficar teimando teimando com o mercado, teimando com os movimentos. O mercado faz o que ele quer e a gente só tenta seguir ele, monitorando os comportamentos do preço e medindo as probabilidades. E aí depois acabou que ainda o preço executou todo esse movimento de alta no momento aí da notícia e foi acima de máximas falhar novamente. Então ele repete os comportamentos do dia, é um comportamento de lateralidade. O preço, apesar da volatilidade do momento de notícia, ele ainda ficou preso no meio da lateralidade que não conseguiu sair desse range aqui lateral. E aí, e aí é claro que assim, a gente usa o price action, análise de barras, de candles para fazer aí a leitura de mercado, mas se você colocar qualquer outro gráfico, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um gráfico de linha para ver o comportamento. É esse aqui o comportamento lá no momento da notícia. Então, você observa que o preço ainda tem price action, ele vai lá abaixo de mínimas e deixa aqui uma espécie de micro fundo duplo, né? Talvez não ficou muito claro para quem opera lá o gráfico de 5 minutos, mas ele aconteceu em algum tempo gráfico. No gráfico de linhas dos 5 minutos dá para ver que existe. E depois quando ele vai acima aqui de máximas, a mesma coisa. Claro, como é um gráfico de linhas, ele só considera os fechamentos. Então, aqui seria a máxima, né, nesse novo cenário. E ele faz novamente um micro, aqui nesse caso, um micro topo duplo, com o segundo topo mais baixo, aqui o segundo fundo mais alto, e os comportamentos eles se repetem de forma muito parecida.